Diga lá, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou o Wagner Fernandes e esse é mais um Projeto Podcast que está chegando até você. Hoje nós vamos falar sobre filmes, séries ou desenhos animados que seriam cancelados nos dias de hoje. Você que teve a sua infância lá pelos anos 80, 90, início dos anos 2000, de repentemente, algum programa que você assistiu possa ter sido um programa que hoje seria questionável. Então, para começar a falar sobre isso, eu gostaria de ouvir o Lucas. Pode falar, Lucas, qual é a sua primeira escolha sobre o programa que hoje seria cancelado, tanto na emissora quanto nas redes sociais? Fala para nós aí, Lucas. Meu personagem que seria cancelado se ele fosse lançado hoje seria o Pica-Pau. Cara, aquele desenho, com certeza, se fosse lançado hoje, ele seria cancelado. Porque ele é totalmente politicamente correto. As piadas, elas são bem adultas, principalmente os mais antigos. Eu vou me ater aqui só os mais antigos, o que foi lançado lá na década de 40 e ali no início dos anos 50 também, porque eles tiveram várias versões. A versão principal, vamos dizer assim, conhecida, ela foi lançada até os anos 70, depois acabou e relançaram, só que em um formato totalmente diferente, com piadas mais leves, nos anos 90, finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000. Mas os antigos, quando você vê, cara, é piada pesada, Me dê o seu cachecol! Para ser um desenho para crianças. O personagem, a essência dele já era politicamente correta. Por exemplo, o episódio que ele tá, principalmente que é o conhecido como Biruta, né? O Pica-Pau Biruta, ele tá numa rodovia e ele encontra uma placa perguntando: essa viagem é realmente necessária? E ele o personagem, ele nasce um chifrinho dele, ele fica com uma imagem, um semblante de diabo e diz: eu sou um diabo necessário. Claro que é necessária! Eu sou um diabo necessário! Cara, isso ali é um negócio que passava para criança. E acontece aquilo ali, e era uma piada até com algo da época, porque essas placas existiam mesmo, principalmente ali na década de 40, que foi no período da Segunda Guerra. Eles colocavam as placas para dizer: e aí, galera, porque a borracha estava sendo usada para fazer pneu para os carros de guerra, e por isso sempre tinha essas placas perguntando: e aí, galera, será que essa viagem que você vai fazer é realmente necessária? E ele faz essa piada com algo do período da guerra. Então, cara, tem várias outras piadas, como tá sem nada, ele diz que tá sem amigos, sem família, sem casa, e ele quer dar um jeito na vida dele. E aí aparece uma bolinha mostrando ele com uma arma na cabeça, para dar um tiro na própria cabeça. Então, cara, é muito pesado mesmo. Pica-Pau, várias piadas pesadas. Então, se esse desenho fosse lançado hoje em dia, cara, totalmente seria cancelado nas redes sociais, todo mundo ia falar que era politicamente correto, que não dava para colocar para as crianças assistirem hoje. Então esse personagem, esse desenho seria cancelado hoje. Lucas, tu acha que, no caso, na tua opinião, tu acha que uma criança assistindo esse tipo de desenho, ela iria poder ser influenciada ou ter pensamentos ruins por causa disso? Ou o que tu acha assim, nesse sentido? Os desenhos têm sua época. Naquela época, vamos dizer que era normal lançar esse tipo de desenhos, era bem humor, bem politicamente correto. Hoje ficou bem mais polido as coisas e os desenhos, e de certa forma é até bom, porque existem alguns episódios, alguns desenhos que, cara, não é muito bom você colocar para uma criança assistir, não. Eu lembrei do famoso Coiote e Papaléguas, que era um desenho que basicamente eu me acabava de sorrir ali.
É aquele tipo de desenho que é sempre um cara que tenta, fica maquinando um plano, e aí no decorrer nunca dá certo e tal. Isso, rapaz, eu assisti muito isso aqui, eu achei interessante porque nos tempos de hoje, o Lucas comentou sobre a questão do politicamente correto, que hoje está tendo muito isso. E não sei se vocês já viram falar, por exemplo, que alguns desenhos hoje, eles tiraram, por exemplo, um pouco daquela violência, imagens com sangue e tal, hoje não tem mais. Acho que Dragon Ball seria um exemplo disso. Então, quando você... por exemplo, assiste o Papaléguas, você não vê muito essa questão de sangue nem nada, mas você vê que é uma violência muito grande. Tipo, é um cara que sempre ele se explode, né? Que é o Coyote, ou sempre ele se acidenta, cai de um morro, sempre tem um objeto que passa por cima dele. É algo basicamente muito violento. Eu não sei se vocês sabem, né? Aquele desenho ele é muito antigo, ele foi criado em 1949. Ou seja, é muito antigo. Eu creio que seria um desenho que provavelmente não passaria mais, por exemplo, vou dar um exemplo da TV aberta, né? Muitas das coisas foram tiradas. Esse desenho, ele foi cancelado pelo Cartoon Network. Por se tratar de um canal, né? Sabe que ali é um canal que basicamente o público é crianças, né? E os episódios antigos basicamente eram, pode dizer que morte, né? Ali simbolizava que o Coyote sempre ele morria de uma forma ou de outra, né? E sempre para as pessoas hoje mostra como um incentivo, talvez a própria violência em si, né? De um ser que sempre tenta pegar outro ali, no caso do Coyote, para se alimentar. Creio eu que isso já é um sinal de que seria cancelado, assim como foi na TV a cabo, no caso do Cartoon Network. Algumas características que eu achei interessante aqui para falar sobre o Coyote, além dele ser um desenho bastante antigo, o nome dele é o Wile E. Não sei se vocês sabem, né, que a gente só chama de Coyote, mas ele tem um nome. E que há poucos anos atrás, né, saiu um projeto de ser lançado um filme dele. Só que já não era um filme de perseguição ao próprio Papaléguas, mas era um filme dele contra uma empresa. Não sei se vocês já prestaram atenção, quando você está passando o desenho, que ele sempre tenta fazer uma armadilha. Nas armadilhas é como se fosse a marca de uma empresa. É uma empresa que fica fornecendo para eles utensílios, tipo as bombas, os foguetes, né, os explosivos, para que ele possa destruir o Papaléguas. E o nome daquela empresa é Acme. E o nome do filme é basicamente o Coyote versus Acme. É um projeto de um filme que é para ser lançado provavelmente nos próximos anos. Não sei ao certo, né? Não me aprofundei. Mas assim, eles não quiseram cancelar o personagem, assim como fizeram com outros, mas estão fazendo uma certa modificação para que não se perca o personagem, mas continue sendo utilizado não com tanta violência. Então eu quero passar aqui a palavra também para o Mesaque. Diz aí, Mesaque, qual é o desenho, ou filme, ou série que você entende que hoje não tem jeito, hoje seria cancelado pelo jeito como as coisas que apresentava e tudo mais. Diz aí sua opinião. Cara, um dos desenhos que eu acho que seria cancelado nos dias de hoje era Tom e Jerry. Na verdade, até foi cancelado. Deixaram de exibir ele um tempo aí. E assim, lembrando que o contexto era diferente, a época era diferente, e desenhos animados não eram feitos para crianças. No caso, eles eram feitos geralmente uns desenhos em curto que passavam no intervalo de um filme para o outro no cinema, para adultos. Então eles poderiam colocar as piadas que eles quisessem e tal. E Tom e Jerry veio nessa vertente aí também. Passava inicialmente no cinema e depois migrou para a TV porque fez sucesso, mas inicialmente ele não era planejado para crianças. Nem por isso eles tiraram o pé depois que foi para a televisão. Cara, Tom e Jerry tem muita violência. Para começar a falar disso, muita violência. Tem uma sessão pancadaria lá que começa entre o Tom, o Jerry e o Spike. O Spike bate no Tom, o Tom bate no Jerry, o Jerry bate no Tom de volta. E assim, eu reassistindo, há uns dias atrás, eu percebi que a violência é muito escrachada no Tom e Jerry. Tipo, ele pega um machado e passa nas costas do outro.
sai a pele todinha, o pelo fica só no couro seco, e pancada na cabeça, esmagamento de membro, corta o rabo do Tom, tiro de espingarda na cara. Então coisas clássicas até de desenhos animados tem o Tom e Jerry. Então o primeiro ponto que seria cancelado era esse, a violência. O segundo também tinha coisas racistas no Tom e Jerry para aquela época. A própria dona do Jerry faz aquele estereótipo da mama, daquela escrava negra que cuidava dos filhos dos brancos e tal. A própria dona dele, quando aparece, tem aquele estereótipo racista da negra, da mama e tal. O Jerry, de vez em quando estava assistindo o episódio, quando tem uma explosão no rosto dele, ele fica com os lábios maiores, fica com o rosto preto, aquele estereótipo lá de negro que os Estados Unidos tinham na época lá, principalmente no sul e tal. Então tem coisas racistas também no Tom e Jerry, violência. Cara, aquele episódio que eles se desentendem, que eles ficam tristes. Eu acho que o Jerry por causa da ratinha lá e o Tom por causa da gata. Só sei que eles vão de mão dadas e entram na frente do trem e se suicida, cara. É muito pesado. Imagina um pai assistindo isso com o filho na sala de estar. Então é pesado. Eles entram no trem, na frente do trem deliberadamente para se matar. Clara referência a suicídio, mostrando. E muita coisa pesada também, naquele episódio lá que jogam os gatinhos, que o Tom tá entrando no céu, e os gatinhos chegam molhados, e o recepcionista do céu fala, cara, essa gente faz cada coisa. Depois que a gente tá adulto, que a gente entende que mataram os gatinhos afogados, e a gente nem percebeu essa piada quando era pequeno. Talvez por isso as crianças não entendam. Talvez o desenho seria cancelado pelos pais, óbvio. Mas para a criança passa muita coisa batida. Mas não tira o fato de ser muito violento, o fato de ter temas pesados, cigarro, bebida e outras coisas mais típicas dos anos 40, dos anos 50, em que o desenho foi criado. Então esse é um dos que eram pesados. Eu tenho certeza que seriam cancelados hoje em dia. Talvez você se lembre do desenho da Hanna-Barbera, os Flintstones, né? Os Flintstones, que era a família que vivia na Idade da Pedra, eles tinham ali o seu carro, que eles tinham que usar os pezinhos para dar um impulso no carro, as casas eram de pedra, então ali tinha uma vida bem assim rústica. Teve um filme também dos anos 90 que foi feito com o ator John Goodman, né? Então ali foi um tempo interessante. O desenho, para mim, seria cancelado hoje. Eu tenho quase certeza que seria cancelado, porque tem aquela ideia do Fred. O Fred chegava em casa, ele não fazia nada, entende? Então tudo ele colocava nas costas da Vilma. Então assim, ele chegava em casa, sentava na frente da TV e abria a porta, Vilma! E a Vilma tinha que servi-lo e tal. Hoje esse desenho não passaria de jeito nenhum. Ou melhor, ele poderia passar, é claro, na TV e tudo mais, mas pelas redes sociais ele seria execrado, né? Porque seria assim, um movimento meio complicado, que a mulher não trabalha, diferentemente da Judy Jetson, né? Do desenho dos Jetsons, a Judy saía de casa, a Judy era mais independente. O desenho dos Jetsons hoje seria mais aceito. Agora o desenho dos Flintstones, nesse sentido, dessa ideia um pouco machista, queriam achar muito machista a ideia do Fred Flintstones, então eu entendo que esse desenho não ia passar nos dias de hoje livre e ileso, né? Eu gostava muito, eu achava, era um desenho para sua época, aliás, além de ser um desenho da sua época, dos anos 60, 70, era um desenho que era feito para retratar a idade da pedra, né? Então tinha o seu contexto, mas hoje muita gente não liga muito para contexto, não. As pessoas querem lacrar, querem criticar e pronto. Mas eu até entendo algumas críticas que surgiriam hoje, né? Nesse sentido, né? Eu entendo, ele respeitaria, mas hoje esse desenho não ia passar. O meu segundo personagem, principalmente personagem, não vou falar do desenho específico, mas é do personagem Pepe Le Pew, ou como nós conhecemos aqui no Brasil, o Pepe Le Gambá. Sabem de uma coisa? Acho que estou me apaixonando por ela. Que ele, cara, ele não só seria cancelado,
como ele foi cancelado recentemente, literalmente, porque ele é um personagem muito conhecido, é um personagem bem antigo, já tem quase 100 anos que ele foi lançado pela Warner. E ele é ali do universo dos Looney Tunes, as atitudes do personagem, porque ele é aquele personagem garanhão, ele é aquele francês, ele tem aquele estereótipo do francês garanhão, que tenta conquistar a gatinha Penélope e tal lá. E ele estava escalado para fazer esse novo Space Jam, que é com o LeBron James. Ele estava no elenco, tiveram cenas com ele, e cortaram as cenas porque começou um cancelamento em massa nas redes sociais. Primeiro, um colunista do The New York Times fez na sua coluna, fez uma matéria completa assim, de personagens que seriam cancelados hoje, cortaram de vez. Ele tinha até uma cena, e essa cena foi cortada do filme. Foi cortado, o diretor na época foi tirado do filme, colocado outro diretor. Cara, esse personagem foi totalmente cancelado e eu acho muito difícil que esse personagem ele volte de alguma forma. Você não pode olhar um desenho, um filme, uma série com o olhar de hoje. Você não pode assistir um filme do Mazzaropi, por exemplo, com esse olhar. Cara, você tem que olhar com o olhar da época, de quem vivia na época. Então, cara, esse é o meu segundo personagem que não só seria cancelado, mas foi cancelado. Teve uma série nos anos 90 que passou na Globo chamada SOS Malibu. Nos Estados Unidos ele passava no canal da Sony e era chamado Baywatch, que tinha lá o David Hasselhoff, né, que era o grande líder ali. David Hasselhoff, que foi um cara que participou daquela série Super Máquina, né, e era um cara famoso na época, mas a série era sobre salva-vidas que trabalhavam na praia de Malibu. Só que é o seguinte, a série hoje seria cancelada porque ela era muito focada no corpo dos personagens. Então, assim, você tinha lá a atriz Nicole Eggert, que aparecia assim, pessoal correndo em câmera lenta, aparecia aquela Pamela Anderson, que a Pamela Anderson foi uma atriz que ficou muito famosa naqueles anos, né? Inclusive tem até uma série agora onde a atriz Lily James representa a própria Pamela Anderson naquele tempo, né? Então, assim, era uma série que seria cancelada hoje por conta de uma certa objetificação, né? Como seria, né? Como muitas pessoas falam hoje, porque era focada no corpo. Então, aparecia lá correndo na praia, balançando o corpão e tudo. E era muito isso, sabe? O povo assistia mesmo para se deliciar os olhos, por assim dizer. Então, não seria bem visto nos dias de hoje, porque o foco não era muito na história, era mais na estética da coisa, e hoje a série SOS Malibu não ia se criar muito. Então, vamos para as menções honrosas. Uma das menções honrosas é a série da família Addams. A família Addams, ela teve uma série lá nos anos 70, né? Nos anos 60 também. É uma série antiga, antes do filme dos anos 90 com Raul Julia, né? E aquele filme que é conhecido pelo pessoal. A família Addams já fazia sucesso na TV. Hoje seria cancelado, porque eles falam muito de morte, eles falam muito de comer corpos humanos, né? Ah, eu quero te comer vivo, né? Você hoje, você vai ver aí o trailer da série da Wandinha, né? Você viu que a Wandinha aparece lá colocando piranhas na piscina para pegar o pessoal do polo aquático, né? Então vai ser uma série muito nessa pegada também, né? De coisas sombrias, falando de morte, falando de cadáveres. Então, eu acho que seria bem cancelado a família Addams nos dias de hoje, porque eles têm aquela vibe de um grupo de pessoas que é meio alijado da sociedade, né? Então hoje, por conta do linguajar, tem um linguajar meio maligno, por assim dizer, né? Então muita gente não ia curtir nos dias de hoje. E o outro também seria o desenho da Luluzinha. Vocês lembram da Luluzinha? Luluzinha que tinha um amigo chamado Bolinha, que era meio gordinho, e ele tinha um clube. E esse clube ele montou de madeira, os meninos frequentavam, e lá na frente do clube tinha Menina Não Entra.
entra, né? Então era aquela coisa, aquela briga, menino contra menina. E hoje em dia isso não seria muito bem visto. Naquele tempo, claro que seria interessante, né? Naquele tempo cabia, mas hoje não cabia, não cabe. Como os Batutinhas também tinham essa vibe de não deixar as meninas entrarem no grupo, né? Então seria cancelado também os Batutinhas lá dos anos 20, dos anos 30, né? O meu pai assistiu os Batutinhas, né? O meu avô, dos anos 20, anos 30, aquela série em preto e branco, né? Outro também seria o Denis o Pimentinha, outra menção honrosa, né? O Denis o Pimentinha que vivia torrando o juízo do senhor Wilson, né? Uma criança bem ali azucrinada, uma criança bem levada, que não respeitava os pais e incomodava o vizinho. Então, realmente seria uma outra menção honrosa. Beleza, então você aí, Ricardo, fala para nós qual o seu último personagem, a última série que seria ou filme ou desenho que seria cancelado hoje. Fala para nós. Uma das coisas que eu observei muito, né, é que a sociedade, com o tempo, ela vai mudando os valores dela, né? Que foi o que a gente comentou muito. Então, algo que era aceito antes, que não tinha problema, hoje pode ser tratado como machismo, como feminismo e por aí vai. O interessante é que se você for parar para estudar algumas coisas, por exemplo, Shrek é um filme, né? É um filme meio que infantil, adulto e tal. Não sei se você sabe que o Shrek ele foi cancelado em Israel. E aí você olha, mas o Shrek ele tem muito de comédia, mas tem algumas partes de comédia que é meio assim, talvez não seja legal para criança. Mas criança, por exemplo, mas Peppa Pig. Peppa Pig não tem nada de maldade, mas, por exemplo, esse desenho ele foi cancelado na China, né? E por aí vai. Eu só citei assim como exemplo de que, de acordo com a sociedade e com os valores que a sociedade ela tem, né, que a sociedade acredita, que ela respeita, alguns desenhos podem ou não ser aceitos ou ser cancelados. E isso realmente vem de acordo com a época, né? Você citou aí a questão da Luluzinha, com a questão do clubinho e tal, que talvez hoje seria cancelado pela vibe do feminismo, tá? Ou algo do tipo. Talvez um desenho com um clube só de mulheres que não aceitam meninos, né? Seria levar também por essa vibe. E assim, e nessas coisas, até nas próprias redes sociais, as pessoas poderiam polemizar, né? E gerar algo, né? E gerar o próprio cancelamento. Perfeito. Agora eu quero passar para o Mesaque. O Mesaque pode comentar o seu segundo personagem, ou série, ou filme, ou desenho que você acha que seria cancelado nos dias de hoje. Outra série que seria cancelada nos dias de hoje, que é recente, iniciou em 2007, encerrou depois de 12 temporadas, é The Big Bang Theory. Apesar dela ser recente, eu acredito que ela seria cancelada nos dias de hoje. E assim, ela não é uma série tão ácida. Ela é uma série que se propõe a fazer piadas com tema nerd, mostrando como é a vida do nerd, do CDF, daquela turma meio disfuncional. Só que de vez em quando eles dão uma alfinetada que a gente fica, caraca, é pesado, entendeu? Porque não combina muito com o tom da série. A gente acostumou com o passar dos anos, foram 12 temporadas, então a gente vai se acostumando, mas as primeiras vezes a gente fica meio assim espantado, porque tem umas piadas pesadas, cara. O Sheldon tem essa licença poética de fazer piada com tudo, ou de reclamar de tudo, de falar mal, porque ele não tem esse filtro. Ele é muito antissocial, ele não sabe se está ofendendo ou não. Então o Sheldon é o ponto para fazer as piadas mais pesadas. Piada racista com a Penny, ele fala sobre ela ser prostituta o tempo todo, que ela vende o corpo por comida e tal. Piada racista com o Raj, o próprio Raj faz piada com a Índia. Muita piada racista, só que o rei das piadas racistas é o Howard. Wolowitz, ele faz piada com toda coisa. Religião, raça, etnia, com os próprios judeus, que ele é judeu na série, com os indianos. Então, de vez em quando, ele solta um comentário sarcástico mais pesado. Piada com deficiente, eles usam até o Steve Hawking para fazer piada com deficiente. Então, tem muita piada pesada em The Big Bang Theory. Eu acho que se lançasse hoje o primeiro episódio pra frente, a galera ia cair matando aí, xingando no Twitter. Muita gente ia cancelar essa série. Então eu acho que The Big Bang Theory tem umas piadinhas muito pesadas também. Apesar de eu gostar bastante. Uma das minhas séries favoritas. Mas eu acho que não passaria ilesa nos dias de hoje. Então ficamos por aqui. Esse foi mais um
Projeto Podcast. Obrigado pela sua participação. Por gentileza, curta o vídeo, assine, inscreva-se no canal, dá essa moral para nós e fique conosco para o próximo programa, que daqui mais uma semana voltamos com você para mais um Projeto Podcast.